E aí, pessoal? Hoje é a segunda parte da aula Leis de Mendel 2. Se você não lembra dos conceitos ou não assistiu à aula Leis de Mendel 1 e a primeira parte dessa aula, assista essas aulas antes de continuar. Vamos lá. Uma das melhores maneiras de nós entendermos a probabilidade é estudarmos probabilidade através da teoria dos conjuntos e imaginar o evento do qual nós queremos saber a probabilidade de ocorrência como um subconjunto de um conjunto maior chamado espaço amostral que engloba todos os casos possíveis para aquela questão. Para ilustrar esse raciocínio, usando aí diagramas de Venn-Euler, vamos imaginar então que nós temos um conjunto chamado espaço amostral, representado pela letra grega ômega, e um conjunto E, que é um subconjunto do espaço amostral, que representa um evento do qual nós queremos saber a probabilidade. Nós podemos então calcular a probabilidade de ocorrência do evento E como sendo a razão entre a cardinalidade do conjunto E. Cardinalidade significa o número de elementos que o conjunto E, que é um subconjunto de ômega, contém, e a cardinalidade do conjunto espaço amostral, ou seja, a quantidade de elementos contida em todo o conjunto espaço amostral. Para que essa relação fique mais clara, vamos ver um exemplo de calcular a probabilidade de lançar um dado e tirar um número par. Então esse evento, tirar um número par, é um subconjunto do espaço amostral com 3 elementos, os resultados 2, 4 e 6. E o conjunto espaço amostral possui todos os casos possíveis. Em um dado de 6 lados, esse conjunto tem 6 elementos. Colocando isso em diagramas de Venn-Euler, nós vamos ter um conjunto espaço amostral formado pelos 6 elementos, resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos os resultados possíveis, e o evento tirar número par como um subconjunto do conjunto espaço amostral. Para sabermos a probabilidade de lançar um dado e tirar um número par, nós vamos usar a relação que acabamos de apresentar. A probabilidade de um evento tirar o número par ocorrer é a cardinalidade deste evento sobre a cardinalidade do conjunto espaço amostral. Cardinalidade do evento tirar número par é 3, são 3 elementos, o 2, o 4 e o 6, e a cardinalidade do conjunto espaço amostral é 6, todos os resultados possíveis para um dado. Simplificando, nós vamos ter 1 sobre 2. Então a probabilidade de lançarmos um dado e tirar um número par é 1 sobre 2, 1 meio. Então a probabilidade de um evento pode ser representada por uma fração, pelo coeficiente 0,5, aqui no caso, ou por uma percentagem. Quando a gente trabalha com probabilidade em genética básica, nós temos que atentar para 2 temas. Um deles é a multiplicação de probabilidades. No nosso caso, de eventos independentes, porque nós vimos que a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, diz que os genes, para características diferentes, vão se separar de maneira independente. Para a gente entender isso, vamos imaginar aqui um conjunto espaço amostral ômega. E esse conjunto tem 2 subconjuntos, o subconjunto A e o subconjunto B. A intersecção é essa área comum entre os 2 subconjuntos, elementos que são tanto do conjunto A como do conjunto B. E nós utilizamos a multiplicação de probabilidades para encontrar a intersecção. Portanto, a interseção entre os conjuntos A e B é dada pela multiplicação das probabilidades de A e B, pelo produto das probabilidades de A e B. Já que nós estamos imaginando os subconjuntos do espaço amostral ômega como eventos. Agora vamos relacionar isso com os experimentos do Mendel. Nós já vimos esse quadro de resultados na aula passada e que ele representa o cruzamento que gerou F2 entre 2 indivíduos híbridos, entre 2 indivíduos duplo heterozigotos para a cor da semente e para a textura da semente. E vamos supor que nós quiséssemos saber aqui a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes amarelas rugosas desse cruzamento. Nós vimos que existem 16 possibilidades para esse cruzamento.
E essas 16 possibilidades, isto é, os 16 casos possíveis, formam o conjunto espaço amostral, o conjunto ômega. Dentro desse espaço amostral, nós queremos os casos com indivíduos com sementes amarelas rugosas. Portanto, esse indivíduo tem sementes amarelas rugosas, esse indivíduo tem sementes amarelas rugosas e esse indivíduo também tem sementes amarelas rugosas. Então nós temos 3 casos em 16 casos possíveis. Nós temos a cardinalidade do evento que nós queremos sobre a cardinalidade do evento espaço amostral. A cardinalidade do evento que nós queremos é 3 elementos, 3 casos possíveis. E a cardinalidade do evento espaço amostral, nós já vimos que é 16. Uma probabilidade de 3 sobre 16 de nascerem indivíduos com sementes amarelas rugosas nesse cruzamento entre duplos heterozigotos. Se nós fizermos a divisão e multiplicarmos por 100, vamos obter uma percentagem de 18,75%. Agora é importante notar que o que nós estamos encontrando aqui é uma intersecção entre 2 subconjuntos, um conjunto de sementes amarelas e um conjunto de sementes rugosas. O que nós encontramos aqui é a intersecção entre esses 2 conjuntos, o que é justamente o que esse cálculo aqui representa. Portanto, a probabilidade é um recurso que possibilita encontrarmos esses resultados sem montar o quadro de Punnett. Para isso ficar claro, vamos representar aqui o mesmo cruzamento entre 2 duplos heterozigotos, indivíduos heterozigotos para a cor da semente e heterozigotos para a textura da semente. Como eu já disse, de acordo com a segunda lei de Mendel, o evento cor da semente ocorre de maneira independente do evento textura da semente. Então, analisando as combinações possíveis para a cor da semente, nós temos esse gene Vzão com esse gene Vzão, formando o genótipo Vzão-Vzão, esse gene Vzão com esse gene Vzinho, formando o genótipo heterozigoto Vzão-Vzinho, esse gene Vzinho com esse gene Vzão, formando novamente o genótipo heterozigoto, e esse gene Vzinho com esse gene Vzinho, formando o genótipo homozigoto recessivo. Para a textura da semente, nós temos como casos possíveis a combinação Rzão com Rzão, formando o homozigoto dominante, esse Rzão com esse Rzinho, formando o heterozigoto, esse Rzinho com esse Rzão, formando novamente o heterozigoto, e esse Rzinho com esse Rzinho, formando o homozigoto recessivo. Então, para calcularmos a probabilidade de desse cruzamento nascerem indivíduos com sementes amarelas rugosas, nós vamos calcular a intersecção entre 2 subconjuntos, o evento sementes amarelas e o evento sementes rugosas. Nós temos então a probabilidade desse evento nascerem indivíduos sementes amarelas rugosas como a intersecção entre o subconjunto semente amarela e o subconjunto sementes rugosas. O produto entre essas 2 probabilidades. Toda vez que nós tivermos a probabilidade de ocorrência de um evento e outro evento, nós temos a multiplicação. No caso de eventos independentes, a gente calcula apenas com a multiplicação entre as probabilidades. Então nós vamos calcular a multiplicação entre a probabilidade do indivíduo ter semente amarela e a probabilidade do indivíduo ter semente rugosa. A probabilidade de nesse cruzamento nascer indivíduos com sementes amarelas vem desse resultado aqui. Em 4 casos possíveis, eu tenho 3 casos de indivíduos com sementes amarelas. 3 casos em cada 4 casos possíveis. Então, de sementes amarelas, nós temos uma probabilidade de 3 sobre 4, vezes a probabilidade de indivíduos com sementes rugosas. No caso da semente rugosa, nós temos 4 casos possíveis e apenas um caso com sementes rugosas. Então, temos a probabilidade de 1 sobre 4. Probabilidade de 1 sobre 4 para sementes rugosas. Para obter a percentagem, basta fazer a divisão e multiplicar por 100. Um outro tema importante é a soma de probabilidades. A soma de probabilidades é a união entre subconjuntos de um espaço amostral. Quando esses subconjuntos são excludentes, ou seja, não existe intersecção entre eles, a união é dada pela soma das probabilidades. E nós vamos ter essa relação. Aplicando isso ao estudo do Mendel,
Vamos imaginar aqui que nós queremos saber a probabilidade de desse cruzamento nascerem indivíduos com sementes amarelas rugosas ou sementes verdes lisas. Nós temos 16 casos possíveis. Esses 16 casos são os elementos do espaço amostral ômega, e dentro desse espaço amostral nós temos dois subconjuntos. O A, casos de indivíduos com sementes amarelas rugosas, e B, casos de indivíduos com sementes verdes lisas. Como não existe intersecção entre esses dois subconjuntos, não existem elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes amarelas rugosas ou indivíduos com sementes verdes lisas vai ser dada pela soma da probabilidade de ocorrência do evento A com a probabilidade de ocorrência do evento B. Então, a probabilidade de desse cruzamento nascerem indivíduos com sementes amarelas rugosas ou verdes lisas vai ser igual à probabilidade de indivíduos com sementes amarelas rugosas. Nós temos aqui esses 3 indivíduos. Então, eu tenho 3 casos em 16 casos possíveis, mais a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes verdes lisas, que nós temos aqui esses 3 casos. Então, temos 3 casos em 16 casos possíveis. Obtemos 37,5%. O outro caso de soma de probabilidades ocorre quando os subconjuntos do conjunto espaço amostral ômega possuem intersecção, ou seja, esses conjuntos não são excludentes. Quando isso acontece, a união desses conjuntos é dada pela soma das probabilidades de A e B menos a intersecção de A e B. Só para a gente entender como isso ocorre, vamos voltar aqui ao cruzamento entre os dois duplo heterozigotos. E vamos supor que nós quiséssemos saber a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes amarelas ou rugosas. Então nós temos o conjunto espaço amostral com 16 elementos, os 16 casos possíveis, e temos o evento A, indivíduos com sementes amarelas, evento B, indivíduos com sementes rugosas. Como aqui existe intersecção, ou seja, existem casos de indivíduos com sementes amarelas e rugosas, esses eventos não são excludentes. E aí, para calcular essa probabilidade, nós vamos somar as probabilidades de A e B e diminuir a intersecção entre A e B. Então, a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes amarelas ou rugosas desse cruzamento é dada pela probabilidade de nascerem indivíduos com sementes amarelas, que são esses 12 casos em 16 casos possíveis, mais a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes rugosas, que são esses 4 casos, então 4 casos em 16 possíveis. Reparem que esses 3 casos aqui foram contados 2 vezes. Foram contados quando nós contamos indivíduos com sementes amarelas e foram contados quando nós contamos os indivíduos com sementes rugosas. Por isso, nós temos que diminuir uma intersecção, ou seja, são esses 3 casos sobre 16 possíveis. Para obter a percentagem, dividimos a fração, multiplicamos por 100, temos 81,25%. Logicamente, para calcular essa probabilidade de nascerem indivíduos de sementes amarelas ou de sementes rugosas nesse cruzamento, nós podemos usar apenas o recurso da probabilidade sem utilizar o quadro de Punnett. Para calcular a probabilidade do subconjunto nascerem sementes amarelas, utilizando aquele mesmo resultado, nós vamos ver que de sementes amarelas nós temos 3 possibilidades em 4 casos possíveis, e para sementes rugosas nós temos uma possibilidade em cada 4 casos possíveis. E aí, utilizando a relação para a união de conjuntos não excludentes, nós vamos calcular a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes amarelas ou rugosas desse cruzamento, utilizando a probabilidade de nascerem sementes amarelas, que é 3 sobre 4, mais a probabilidade de nascerem indivíduos com sementes rugosas, que é 1/4, menos a intersecção. Repare aqui que nós já sabemos como calcular a intersecção sem usar o quadro. Então, nós temos aqui na intersecção a probabilidade de ser amarela e rugosa ao mesmo tempo. Multiplicação de probabilidades. Então, nós vamos ter aqui a probabilidade de ser amarela, que nós vimos que é 3/4, e multiplica a probabilidade de ser rugosa, que nós já vimos que é
1/4. A probabilidade da intersecção vai ser 3/16. Então agora nós sabemos que aqui a probabilidade de intersecção é 3/16. E encontramos o resultado de 13/16. A soma de probabilidades, então, ocorre nesses dois casos. Para encerrar, vamos ver um simples exemplo de aplicação de probabilidade em genética básica, calculando a probabilidade de um casal formado por 2 heterozigotos para a forma do lóbulo da orelha ter um filho de sexo masculino com o lóbulo da orelha aderente. Então nós temos o gene azão, que condiciona lóbulo da orelha solto, e o gene azinho, que condiciona lóbulo da orelha aderente. E aí os genótipos azão-azão, homozigoto dominante, e azão-azinho, heterozigoto, condicionam o fenótipo lóbulo da orelha solto. E o genótipo azinho-azinho, que é o homozigoto recessivo, condiciona o fenótipo lóbulo da orelha aderente. Voltando aqui à questão, nós temos dois eventos. Um deles é ter o lóbulo da orelha aderente e o outro é ser do sexo masculino. Para calcular a probabilidade do evento ter o lóbulo da orelha aderente, nós temos que considerar o cruzamento entre 2 heterozigotos. As combinações possíveis seriam azão com azão, genótipo azão-azão, azão com azinho, genótipo azão-azinho, heterozigoto, azinho com azão, mais uma vez o heterozigoto, e azinho com azinho, homozigoto recessivo. Em 4 casos possíveis, nós temos um indivíduo azinho-azinho. 1/4. Um caso em 4 casos possíveis. A outra probabilidade envolvida é a probabilidade de nascer um menino. Lembrando da nossa definição de probabilidade do início da aula, a probabilidade de um evento ocorrer, aqui no caso ser menino, é igual à cardinalidade desse subconjunto do espaço amostral, ser menino, sobre a cardinalidade do espaço amostral. Então, a cardinalidade de ser menino é 1, só existe um caso, um elemento nesse subconjunto, ser menino, um resultado. Sobre 2 resultados possíveis, que é a cardinalidade do espaço amostral, ser menino ou menina. Nós temos a multiplicação de probabilidades. É a probabilidade de ter lóbulo aderente e ser menino. Isso vai ser dado por probabilidade de ser menino, que nós já sabemos que é 1/2, e multiplica probabilidade de ter lóbulo aderente, que nós já vimos também, que é 1/4. Então a probabilidade de um casal formado por 2 heterozigotos ter um menino com o lóbulo da orelha aderente é de 1/8, ou 12,5%. Nessa aula eu abordei de maneira rápida alguns conceitos básicos de probabilidade que podem ser aplicados ao estudo da genética. Se você não entendeu algum conceito, reveja a aula, tire dúvidas com seus mediadores. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.